Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, hoje gostaríamos de iniciar justamente com uma expressão mariana. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A vida de Maria foi conduzida pela palavra de Deus. E nós queremos também, a exemplo de Maria, permitir que a nossa vida seja iluminada e conduzida pela palavra de Deus. Por isso eu te convido, meu irmão e minha irmã, a fazer deste momento esta oportunidade de subir ao monte e nos encontrar com o Senhor através da escuta da sua palavra. Deixemos que esta palavra ressoe em nosso coração e nos coloque em movimento para realizar a sua vontade, construindo o seu reino. Vamos escutar com bastante atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: Enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, e ele não sabia de onde vinha, mas os sabiam os serventes que haviam retirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, ouvimos esse trecho do Evangelho de São João, tão conhecido, casamento de Caná da Galileia. Muitas vezes já o escutamos, mas cada vez que escutamos este texto bíblico, uma mensagem nova nos alcança. Hoje, de modo especial, nós fazemos a leitura e a escuta desse texto bíblico numa celebração muito importante para a Igreja no Brasil. Hoje celebramos a festa da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. É preciso que olhemos para Maria e aprendamos dela o caminho a ser percorrido para realizar a vontade de Deus. Por isso, à luz deste Evangelho que nós terminamos de ouvir, façamos a nossa reflexão. O Evangelho começa nos dando uma notícia. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. É importante a gente se recordar que esta imagem do casamento, ela é muito importante na Bíblia desde o Antigo Testamento. Aqui, logo de início, já podemos colher o que este texto deseja nos transmitir como mensagem. O casamento é utilizado na Bíblia como metáfora para falar da aliança de Deus com a humanidade. Desde o Antigo Testamento, Deus utiliza-se desta imagem. Ele é o esposo que faz uma aliança com o seu povo, que é a esposa, o povo de Israel, que é a esposa. Portanto, aqui nós estamos diante de um texto que também utiliza desta metáfora para falar da aliança de Deus com o seu povo.
Em seguida diz o Evangelho: Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. E de repente nós somos surpreendidos com uma notícia no Evangelho. Diz assim o Evangelho: Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Numa festa de casamento daquele tempo, o elemento principal de uma festa de casamento é justamente o vinho. É importante lembrar que o vinho também tem um significado, ele tem uma metáfora importante. O vinho é símbolo da bênção, da graça de Deus. Por isso, quando nós lemos este texto bíblico, devemos saber que por trás do vinho existe um símbolo, um significado para nos transmitir uma mensagem. Eles não tinham mais vinho. Vinho é símbolo da alegria, é símbolo da graça e da bênção divina. Diz o Evangelho: Então a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. É Maria quem tem esta sensibilidade de perceber que eles não têm mais vinho. Isto é Maria quem tem a sensibilidade de perceber a falta da verdadeira alegria. Por isso ela intervém, vai até Jesus para dizer: eles não têm mais vinho. Aqui é importante a gente dizer que a pessoa responsável por providenciar o necessário para a festa de casamento era o noivo. Maria vai até Jesus para interpelar: eles não têm mais vinho. Neste momento, Jesus se torna o responsável por prover o vinho. E aí a gente vai entender a metáfora utilizada pelo texto bíblico. É Jesus quem se torna o novo esposo. E nós, a igreja, é a nova esposa, que estabelecem esta nova aliança. É a renovação da aliança com Deus. Diante do apelo que Maria faz, o Evangelho diz que Jesus reage. Jesus lhe respondeu: Que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus no Evangelho de João é a hora da sua prova final, a sua morte na cruz e a sua glorificação. Mas Maria confia. Ela sabe que Jesus pode transformar aquela realidade. Ele pode trazer a verdadeira alegria representada pelo vinho. Por isso Maria diz: Fazei tudo o que ele vos disser. Olhando para os que serviam ali na festa de casamento, simplesmente lhes disse: Fazei tudo o que ele vos disser, confiante de que Jesus podia transformar aquela realidade. Então o Evangelho vai descrever o que aconteceu logo em seguida. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. É importante a gente observar esses detalhes que o Evangelho apresenta. 6 talhas. Primeiro o número 6, que representa a incompletude. O número 7 representa a perfeição. Quando o Evangelho diz que eram 6 as talhas, representa justamente isso. Tem algo que falta, tem algo que ainda não está completo. E é justamente Jesus que vai tornar isso pleno. Embora cabiam muito, essas talhas estavam vazias, o que representava a situação religiosa do povo daquele tempo, sobretudo dos fariseus, que tinham a sua vida esvaziada, baseada simplesmente na lei exterior. Aqui é Jesus quem traz o verdadeiro sentido para a vida. Por isso, esta ordem dada por Jesus de encher as talhas até a boca, e encheram as talhas de água até a borda, como diz o Evangelho. Depois, Jesus disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles levaram. Esta água foi transformada em vinho, e não qualquer vinho, o vinho melhor. Todos servem primeiro o vinho bom e, por último, o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora, é o que diz o mestre-sala. Bem, querido irmão, querida irmã, a metáfora utilizada por este texto é para nos ensinar. É Jesus quem transforma a nossa vida, a água em vinho. É Jesus quem preenche o nosso vazio existencial representado por essas talhas, que cabiam muito, tinham uma grande capacidade, mas estavam esvaziadas. Essas talhas representam cada um de nós, que às vezes nos encontramos nessa situação de um vazio existencial. E é Maria
quem tem a sensibilidade para perceber que nos falta a verdadeira alegria. Por isso ela intervém e pede aos que servem: fazei tudo o que ele vos disser. Por isso, nessa celebração de Nossa Senhora Aparecida, permitamos que Jesus transforme a nossa vida como transformou a água no vinho melhor, símbolo da verdadeira alegria. Estamos concluindo este nosso momento de escuta da Palavra de Deus, reflexão à luz desta mesma palavra, e hoje, de modo especial, olhando para Maria, Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, escutando este texto bonito do Evangelho de São João, que nos fala da força transformadora de Jesus, que transforma a água no vinho melhor, representando cada um de nós que pode ser transfigurado pela bondade de Jesus, obviamente pela intercessão de sua mãe, Maria, que tem sensibilidade para perceber que tantas vezes encontramos-nos no vazio existencial. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e a Ele façamos a nossa oração. Pai Eterno, diante de Ti, apresentamos o nosso coração cheio de gratidão, porque Tu nos deste como mãe, a mãe de Teu Filho Jesus, Maria, Nossa Senhora. Que ela interceda sempre por nós, Pai Eterno, ajudando-nos a sempre fazer o que nos disser o Seu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.